e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos reunidos nesta manhã. Hoje de uma maneira especial, já vou explicar para vocês, mas eu gostaria que você se atentasse aí no seu lar, se desligasse um pouquinho do que você está fazendo para aproveitar esse momento em que nós vamos ter aqui nesta manhã. Hoje, como eu disse, é uma aula especial. Nós vamos ter, como a Zeneide falou para nós, né, Evelyn? Vale a pena ver de novo, né? Hoje quem ministraria a aula para nós é o presbítero Edson, mas por motivos pessoais, motivos de força maior, ele não pôde estar presente com a gente nesta manhã. Então nós vamos estar aqui presentes com vocês hoje, eu e a Evelyn. Nós vamos reprisar uma aula muito importante que o Edson e o Amauri deram juntos no finalzinho do ano passado, para a gente relembrar aquilo que a gente conversou, relembrar algumas coisas de extrema importância para as nossas vidas nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então eu quero convidar você a se atentar, relembrar aí com a gente, junto com eles, né? E nós vamos também neste momento orar, né? Pela vida do Edson, pela vida de cada um de vocês que estão aqui com a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então acompanhe, fique aí. No final a Evelyn vai fazer a interação. Se você tiver algum pedido, alguma coisa no chat, você pode colocar também. E nós vamos, antes de orarmos, dar alguns avisos para vocês muito importantes. Eu gostaria que você prestasse atenção. O primeiro aviso que nós gostaríamos de dar é sobre o nosso retorno presencial. Nós vamos retornar presencialmente no próximo domingo, dia 2 de maio. No culto, na celebração da noite, na nossa celebração online de hoje à noite, nós vamos disponibilizar um link para você poder fazer a sua inscrição. Vale ressaltar que você que é do grupo de risco, você que tem mais de 60 anos, mesmo que tenha tomado a primeira dose ou a segunda dose, ainda é recomendado que você continue assistindo da sua casa, continue online com a gente. Caso você queira participar, é importante que você converse com sua família, com os seus aí da sua casa, para que eles estejam de acordo com a sua presença ou não. Tá? Vale ressaltar também que o nosso retorno presencial, desde o início do ano, quando a gente voltou, lá em fevereiro, eles já obedecem criteriosamente todos os protocolos aí estabelecidos pelo governo do estado. Estamos trabalhando com 25% da nossa capacidade, temos medidor de temperatura, álcool em gel, dispensas de álcool em gel, distanciamento social aqui nos nossos bancos, retiramos alguns bancos para receber você com o maior cuidado possível, tá bom? Então ore por este momento. Você que quer participar, você vai ter oportunidade durante a semana, hoje à noite, na celebração, como eu disse, fazer a sua inscrição, tá bom? O próximo aviso que nós temos é em relação à Santa Ceia. No próximo domingo, nós vamos ter a Santa Ceia presencial, para aqueles que fizerem a sua inscrição e estiverem aqui com a gente, e também com você que estiver acompanhando em casa, online, você também vai poder participar deste momento da memória, né, de rememorarmos o sacrifício de Jesus através da ministração da Santa Ceia. Então, você que estará aqui com a gente presencial, pode vir, né? E você que ficará em casa pode separar aí os seus elementos para que no próximo domingo às 18 horas nós celebremos a mesa do Senhor. Vamos iniciar um novo mês. Maio já chegou, está passando rapidinho o ano. E nesse novo mês nós vamos ter uma nova série de mensagens, Pentecostes. Nós vamos conversar, vamos relembrar o que é o Pentecostes, a ação do Espírito Santo, e nós vamos ver qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida ainda hoje, como o Espírito Santo age, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, participe, convide, compartilhe. Nós vamos, no mês de maio, conversar sobre essa nova série de mensagens, tá bom? Nós vamos orar agora, e depois nós vamos ter o Vale a Pena Ver de Novo com os meninos aí, com o Edson, com o Amauri, relembrando aí uma série de lições que a gente estudou em 2020, certamente vai abençoar a sua vida. Vamos relembrar alguns aspectos importantes que nós devemos continuar vivendo, independente do tempo, né? Mas principalmente agora, no presente, continuar vivendo esses ensinamentos preciosos de Jesus nas nossas vidas. Amém? Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças por este dia. Te damos graças, ó Pai, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que se renovam nesta manhã.
E nós colocamos, ó Pai, diante do Teu altar de graça, de uma maneira especial, a vida do nosso irmão presbítero Edson, a Andréia, o Gustavo, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai, visitando, esteja colocando Tua mão santa sobre eles, ó Pai, Sua mão curadora, restauradora, cuidando deles, ó Pai, em todos os detalhes. De igual modo, pedimos que o Senhor continue a abençoar aqueles que estão acamados, aqueles que estão se recuperando de cirurgia, aqueles que estão fazendo algum tratamento. O Senhor também, ó Pai, de uma maneira especial, na ação do Teu Espírito Santo, recupere, ó Deus, e eles tenham uma recuperação plena para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai. Pedimos também por cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã que está aqui com a gente nesta manhã. Que o Senhor continue a abençoar, provisionar todas as coisas, que o Senhor continue a derramar da Tua bênção, da Tua unção, ó Pai. Obrigado por este momento, ó Deus, e agora nos abençoe neste momento de aula, onde vamos relembrar alguns aspectos importantes, como a Mauri, com o Edson. Vamos relembrar, Senhor, uns aspectos importantíssimos dos Teus ensinamentos, ó Pai, para as nossas vidas, como devemos viver enquanto estivermos aqui neste mundo. Seja conosco nesta hora, ó Pai, abençoe a Tua igreja reunida em casa e continue nos usando, continue nos conduzindo, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Boa aula para você, Deus abençoe. O nosso tema central, andando com Deus. E todas as vezes que nós falamos em andar com Deus, nós temos que sempre ser a ciência de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. É o Criador de todas as coisas, é aquele que deu o seu único Filho, para que se fizesse sacrifício no nosso, no meu, no seu e no nosso lugar. Então nós não podemos jamais perder isso de vista. Deus é Deus acima de todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas. E tudo aquilo que nós fizermos, com certeza, ainda será pouco diante de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, nesta manhã, nós vamos, de en passant, passar um pouco daquilo que nós estudamos nesses domingos, e eu espero em Deus que, mesmo que situações assim pontuais que a gente vai estar falando, mas isso também possa fazer diferença na vida dos irmãos e das irmãs nesta manhã. A primeira lição que nós estudamos tinha como tema, andando com Jesus em tempos de crise. Está lá em Mateus 14, 22 a 33. E é exatamente aquele tema, aquele tempo, aquele momento em que Jesus vai ao encontro dos discípulos. E dentro de tudo aquilo que a gente viu, eu acho que uma palavra é importante para nós, quando estamos revendo aquilo que já estudamos. É a palavra foco. Os irmãos se lembram que quando Pedro desce do barco, enquanto ele está focado em Jesus, ele tem a mesma condição que Jesus teve. E vale lembrar que ele foi o único homem, o único ser humano que teve a oportunidade de andar sobre as águas. Mas ninguém conseguiu fazer isso. Só ele e, obviamente, Jesus. Enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto ele estava olhando para o Mestre, ele também caminhou sobre as águas. Mas no momento que ele desviou o foco, ele começou a submergir. Então, queridos, nós precisamos ter em mente o seguinte: em crise, muitas pessoas buscam qualquer tipo de resposta e alívio. E nem sempre as respostas são as mais adequadas. É algo que nós precisamos estar sempre atentos. O foco deve estar em Deus. O foco deve estar em Jesus. Seja no momento difícil, na dificuldade, muitas vezes nós procuramos pessoas que, ao invés de nos ajudarem, acabam nos dando orientações que não vão nos levar para cima, mas vão nos empurrar ainda mais para dentro do abismo, para dentro daquele problema, para dentro daquela dificuldade. Então, o que nós precisamos ter em mente com relação à lição de número 1 é foco. E o foco deve estar em Deus. O foco deve estar em Jesus. Quando nós estivermos olhando para Ele e procurando nele a orientação para as nossas dificuldades, com certeza vamos ser vitoriosos. O tempo, como já dissemos, é dele, mas ele vai nos dar a resposta e nos dar a direção. Portanto, em meio a uma época em que nós estamos vivendo, de tanta desorientação,
O que nós temos mais percebido ao longo dos últimos meses é desorientação e não orientação. É incrível como as pessoas têm a capacidade de mais desorientar do que orientar. Então, a orientação sempre nós temos que buscar em Deus. É fundamental apoiar-se em Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. O foco deve estar em Jesus. Essa, portanto, eu gostaria de deixar com os irmãos com relação à lição de número 1. Andando com Jesus em tempos de crise. Fala, Edson. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, com o pessoal daqui. Deus abençoe o coração de vocês também. Andando com Jesus em tempo de crise. Sim. 2020 é um ano para nunca ser esquecido das nossas vidas. Mas um ano de muita experiência, de muito conhecimento também, porque a gente tem que superar dificuldades, né? Sim. E enfrentar o novo, o desconhecido. E a lição de número 2, ela trata de uma questão muito pontual desse tempo que nós vivemos. Tribulação. Reverendo Alessandro trata essa sequência de 12 lições, trazendo para nós a realidade do momento mesmo. Parece que ele escreveu essas lições para 2020, né? Com certeza. E na lição de número 2, ela trata da tribulação e comparação. Ele faz uma pergunta assim: o que fazer em tempos de tribulação? Ele conta aquela história de Paulo, né, que quando ele se converte, ele vai para Derbe, começa a pregar, e os judeus desceram lá para Antioquia e foram lá para Derbe e fizeram aquela ruaça, e Paulo é apedrejado, né? Normalmente, Amaury, o que as pessoas fazem diante da tribulação? Via de regra, se sucumbe, né? Via de regra, ele desanima, né? Desanima. Paulo tinha toda justificativa humana para desistir da caminhada. Ele estava tentando fazer a vontade de Deus. Deu errado, né? Quantas vezes a gente fica nessa situação? Eu estou tentando fazer o que eu acho que Deus quer para a minha vida e deu errado. Paulo estava fazendo a nossa própria força, né? Paulo precisou depois de parábia, preparar a cabeça, preparar o coração, para aprender a depender do Senhor. Para aprender a depender do Senhor e não dele mesmo, né? Normalmente as pessoas sucumbem, mas Paulo não sucumbiu. E essa foi a lição 2 que deixou isso muito claro para nós. Ele foi, se preparou, voltou e fez toda essa obra maravilhosa do Novo Testamento que está lá, quantas cartas e quantas igrejas foram atingidas, né? E fica essa lição para nós, né? Diante da tribulação, o que fazer? Sucumbir? Ou começar de novo em Jesus? Atos 14, de 19 a 28, conta a história de alguém que não sucumbiu. Vai lá, Mauri. Se não podemos sucumbir, temos que ter em mente também que há momentos na nossa vida que nós chamamos de momentos de transição. E essa é a lição número 3, falava a respeito de transição. E o que seria a transição? É a mudança, né? Mudança. Enfrentar o novo, enfrentar o... E nós estamos enfrentando o novo. Nós estamos vivendo esse momento. Mas transição também, quando você fala em transição, você pode falar, por exemplo, você resolve mudar de cidade. Certo. Então, naquele período entre que sair daqui de São Caetano e ir para São Paulo, puxa vida, o que vai acontecer? Morar aonde? Se fica naquela... Aí você consegue o local para morar, mas e aí você fica naquela expectativa, e como é que vai ser? Se era, por exemplo, numa residência, os meus vizinhos, se é num local que é um prédio, os meus vizinhos ali de apartamento, como você vai ser? Se você, por exemplo, muda de trabalho, puxa vida, algo novo. Ou se, que nem, por exemplo, vamos iniciar daqui a pouco o novo ano. Aí no novo ano você recebe a informação, como eu já recebi certa feita, olha, a partir do ano que vem você vai ter um novo gerente. Puxa vida, você fica naquela expectativa. Né? O que vai acontecer agora? Muda a cabeça pensante. E agora, o que a gente faz? Na lição 3, a gente falou a respeito de Josué. E exatamente quando o povo deixava
estava naquele processo de adentrar a terra prometida. Obviamente eles tinham ouvido falar pelo próprio Moisés, por Josué, como seria. Mas uma coisa é você ouvir como vai ser, e outra coisa é você enfrentar. Porque quando você ouve a respeito do que vai acontecer, você faz N conjecturas. Mas e quando você adentra? Muitas vezes aquilo que te disseram, você entendeu de uma coisa, mas a realidade é outra. Então, andando com Deus em tempos de transição, e a palavra para nós é confiança. Confiar em Deus, independente do momento, independente de onde você vai, independente do que você for fazer. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Era exatamente isso que Moisés tentou passar ao povo durante os 40 anos. É aquilo que Josué conversou com o povo antes de entrar na terra prometida, porque era aquilo que eles precisavam ter em primeiro lugar, a confiança não em Moisés, não em Josué, mas em Deus. A confiança tem que estar nele. Por isso que a nossa temática é andando com Deus. Com Deus. Andando com Deus. Não é andando na confiança de qualquer um, mas é andando na confiança e no poder de Deus. E é interessante que lá em Salmo 56:4, o salmista diz: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? E ele termina esse texto com uma interrogação: o que me pode fazer o homem se a minha confiança está em Deus? Por mais problemas, por mais coisas que aconteçam, como você mesmo disse, Edson, ainda que estejamos vivendo um novo normal, né? E eu tenho certeza que quando estávamos terminando 19 para entrar em 20, ninguém, mas ninguém, em sã consciência, imaginava que fôssemos passar por isso. Mas desde sempre, a nossa confiança esteve, está e estará em Deus. É um novo normal? É um novo momento? Sim. O povo também passou por um novo momento. E nós estamos passando por ele agora. Mas o que nós não podemos deixar de fazer e crer, e de confiar é em Deus. Mudar não é fácil, né? Transição não é fácil, Amaury. 2001 a 2003 eu vivi isso na pele, né? 2001 eu trabalhava no Banespa privatizado, o Senhor nos orientou a sair do banco. E não tinha nada em vista, não tinha nada planejado. Então eu saí em 2001 e fui andar no deserto com o Senhor, enfrentar o desconhecido, porque a gente não tinha a menor ideia do que Deus tinha preparado. Sabíamos que Ele estava no controle, confiamos nele. Amém. E em 2002 o Senhor abriu uma porta de trabalho para nós no presídio. Fui agente penitenciário 1 ano, né? Negócio absurdo. E em 2003 o Senhor começou o plano dele para a minha vida, me trazendo para São Paulo. Transição é um negócio muito complicado, porque eu saí de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, fui para Araçatuba, uma cidade de interior também, e depois vim enfrentar São Paulo, né? Cidade nova, um ambiente totalmente novo, uma situação totalmente adversa daquilo que eu tinha planejado. Eu não tinha planejado isso para mim, aquilo que você falou, né? A gente tem uma ideia, né? Uma ideia era, vou lá para São Paulo e depois já volto para Araçatuba. A família nem veio para São Paulo. Mas o Senhor tinha algo diferente para nós, né? E uma das coisas mais complicadas em enfrentar nesse momento de transição foi aquilo que a gente trabalhou na lição 4, que é como é que a minha fé enfrenta isso, tá? Uma das coisas muito complicadas para mim nesse período de transição foi a minha fé ser mantida naquilo que eu acreditava Deus ter planejado para mim. Nem sempre acontece assim. A lição 4 trabalha justamente isso. A minha fé esfriou. E agora? Porque depende do desafio que Deus planejou, muita coisa não era aquilo que eu planejei para mim. E aí, muitas vezes as pessoas se decepcionam com Deus, né? Amor, e por que as pessoas vêm na igreja?
Normalmente, muitas vêm apenas por vir. Naquela ideia de que se eu estiver na igreja, eu já estou fazendo a minha parte. Então, mas vamos pensar assim, a pessoa que não conhece Deus, não conhece, por que ela um dia foi para a igreja? Por que um dia você veio para a igreja? Muitos vêm por curiosidade, queria saber como é que é. Tá. Alguns vêm por necessidade? Muitos por hoje em dia, É muito mais, devido à situação do mundo que vivemos, se no passado era às vezes por curiosidade, hoje é por necessidade. Agora a pergunta crucial de Somauri: por que as pessoas saem da igreja? Porque se decepcionam. Com quem? Não com Deus, mas com as pessoas. Por quê? Porque a fé delas está na pessoa, não em Deus. E é isso que a gente trabalhou lá, queridos. Normalmente as pessoas vão para a igreja procurando alguma questão para preencher seu próprio vazio, para atender sua própria necessidade em Deus. Sim. E as pessoas saem da igreja por causa de outras pessoas. Os discípulos lá em Emaús, quando eles estavam voltando para casa, estavam decepcionados também, com toda aquela situação, com toda aquela dificuldade. Jesus, né? Parece que o plano furou, né? Eles tinham ideia de um rei e Jesus é crucificado. Esse é o problema muitas vezes, né? Eles ouviram, Jesus disse tudo o que ia fazer, como seria, mas me parece que eles não deram uma credibilidade que deveria ser dada naquele momento. Acharam que não, Jesus está dando uma fantasiada, está querendo botar medo em nós. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando assim: qual cruz? Que vocês não entenderam. Vocês não entenderam, né? Eu não estou entendendo. Eu falei para vocês que ia ser assim. E muitas vezes nós nos esfriamos na fé por causa disso, porque a gente não vai perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? E aí o Senhor tem muita tranquilidade em contar para nós o plano completo. Então, muitas vezes as pessoas se permitem esfriar a sua fé por causa de outras pessoas. E essa foi a lição 4. Lição 4, né? Pois é, na lição 5, nós conversamos a respeito, ainda falando a respeito de Jesus, mas naquele encontro que ele tem com Jairo. Quando nós olhamos para a figura de Jairo, Jairo era um homem importante. Era o chefe da sinagoga, logo era o maioral daquela cidade, daquela região talvez. Obviamente, por ser o maioral, ele era alguém de destaque e era visto pelas pessoas como alguém importante e de referência. Então, o que o chefe da sinagoga dizia é lei. É lei. É lei. É o que hoje muitos fazem, né? Muitos vão às igrejas por causa do chefe, que é um homem como eu e você. E aí a decepção. O chefe cai. O chefe cai junto. Cai todo mundo junto. Cai todo mundo junto. E ele estava com um problema. A sua filha estava enferma. E a Bíblia diz que ela estava enferma à morte. Então não era uma enfermidade, uma gripezinha. Era algo mais sério. E ele, diante de aquela situação, mesmo sendo quem era, ele chegou a um ponto que ele falou: eu não tenho mais o que fazer. A minha autoridade, a minha condição financeira, tudo que sou e que tenho não é suficiente. Vou ter que ir atrás de quem pode me ajudar. E esse alguém era Jesus. E esse alguém é Jesus. E ele vai até Jesus. E é interessante que quando ele chega sendo quem era, ele faz o quê? Qual foi a atitude dele? Ele se dobra diante de Deus. Ele se dobra diante de Jesus. Num sinal de reverência, num sinal de submissão, num sinal de que, por mais que ele pudesse ser o que era, ele não era nada diante daquele que estava à sua frente. E a palavra para nós, nessa manhã, dessa lição, é ressurreição. É ressurgir. No nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes, há uma necessidade muito grande, e principalmente nos dias que a gente vive, ainda mais agora que está todo mundo em casa, e quando está o pai trabalhando fora, às vezes a mãe fora, os filhos, fica com a avó, fica com o avô, a maneira da gente se portar, a maneira da casa ser é diferente.
E a gente tem visto isso aí, as pessoas falam, puxa, eu não imaginava que ficar em casa era desse jeito. Como é difícil. Então, diante disso, nós precisamos ter em mente algumas coisas que precisam ser ressuscitadas. E eu anotei aqui, queridos, olha. Como fazer então para cuidar da nossa família nesses momentos? Nós precisamos ressuscitar o amor, que muitas vezes se esfriou. Estamos tão concentrados em trabalho, em fazer, e nos esquecemos do essencial. Precisamos ressuscitar o afeto, aquele eu te amo, aquele beijo nos filhos, que muitas vezes nós esquecemos que devemos dar. Ressuscitar o respeito dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, que isso também é alguma coisa que tem faltado na nossa sociedade. Ressuscitar a credibilidade que às vezes um perdeu com relação ao outro, porque a maneira de comportar-se mudou. Ressurgir relacionamentos, o mal para o bom relacionamento, viver uma vida realmente diferente. E isso é alguma coisa que dentro desse novo normal está faltando bastante. E a gente tem visto aí feminicídios, tantas coisas que têm acontecido. E às vezes, eu vejo em alguns momentos assim, a filha ou o filho fugiu de casa. Por que será que ele fugiu? Porque alguma coisa lá fora foi melhor do que aqui dentro. Estava mais interessante. E a gente sabe que Satanás tem expertise nessa área. Então, a questão de ressurgir fatos, ressurgir sentimentos, coisas que foram deixadas de lado. E para você fazer com que essas coisas ressurjam na sua vida, na sua família, temos que nos prostrar diante de Jesus. Enquanto nós tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, como você falou, eu vou fazer do meu jeito, a coisa não acontece. Não. É necessário nos prostrarmos diante de Deus e falarmos, Senhor, socorre-me. Foi o que Jairo fez. E é que eu e você temos que fazer. Amém. Amém. Que bom que a lição 6 ela trata justamente do confiar no amor de Deus. Evelyn, normalmente, nós amamos em especial algumas pessoas que são importantes para nós. Vamos pegar um exemplo disso. Fabrício é importante para você? Você o ama. Amém. Fabrício, ela te ama. Amém? Ele disse também, amém, amém. Evelyn, Deus, se você acredita que Deus te ama, você acredita que Deus te ama? Sim, dá o som para o microfone da Evelyn ali. Senão vai ver navios. Você acredita que Deus te ama? Sim. Sim. Por que você acha que Deus te ama? E agora? E agora? E agora? A pergunta é fácil, a resposta é A resposta é Como difícil, diz o Marx, exatamente. né? O Marx pergunta fácil, A pergunta está fácil. Por que Deus nos ama, Evelyn? Porque merecer eu não mereço, né? É a minha discussão com o Felipe algumas vezes, né? Por que Deus nos ama? Dá uma olhada para nós, né? Confia na generosidade de Deus, de Mateus 12, ele conta aquela história daquele senhor que saiu para contratar de madrugada e trouxe o pessoal cedinho, e depois ele voltou para a praça e trouxe o pessoal, e depois ele voltou e trouxe mais o pessoal. Até 5 horas da tarde ele estava trazendo gente para trabalhar lá na roça, lá no vinhedo, né? Sim. E 6 horas da tarde ele encerrou o expediente e foi aquele banzé, porque ele pagou todo mundo a mesma coisa, né? O pessoal que chegou mais cedo achou que ia receber muito mais e não recebeu. Por que Deus nos ama? Acho que quando eu chegar na glória eu vou perguntar para ele. Tem nada. Essa é a primeira pergunta. Senhor, obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor me foi lá na 5 da tarde me buscar. Mas porque por quê? aquele dia... Mas por quê?
quê? Eu ia morrer com fome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por quê? E a lição de número 6 diz justamente isso, né? Eu preciso, eu tenho que confiar nesse amor. Então, quando muitas vezes a situação está difícil, né? É olhar para esse Deus maravilhoso e falar, eu sei que o Senhor me ama. E está cuidando de mim, com esse amor. Você pensa aí, Evelyn, depois você me conta por que você acha que Deus te ama, tá? Vai lá, Mauri. E exatamente porque Ele nos ama, e nos ama muito, é que na lição 7, nós falamos a respeito, e eu ainda coloquei isso na lição. Eu acho que uma das 12 lições, acho que é mais difícil de ser falada, que é a respeito do pecado. Porque falar em pecado é uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir. E ultimamente está sendo muito relativo, né? Tudo é muito relativo. Tudo relativizado. Se você faz, é relativo. Sempre as pessoas colocam tem uma saída. Sempre se dá uma saída para uma escorregada. Sempre se tem um motivo pelo qual eu escorreguei. Eu nunca reconheço que eu escorreguei. E a palavra da lição 7 é essa, reconhecimento. Porque nós só vamos receber esse amor de Deus e poder chegar no céu e fazer a pergunta, por que eu, Senhor? Se nós primeiramente reconhecermos que somos pecadores. Reconhecermos que precisamos do Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Reconhecer que um dia Deus, através do seu Filho, deixou a sua glória e veio para esse mundo, tomar a forma de homem e morrer no meu, no seu e no nosso lugar. E no lugar de você que está aí conosco nesta manhã. Ele veio para todos. Mas se nós não reconhecermos que somos pecadores, Ele vai continuar com o seu amor sendo derramado, mas não vai poder fazer mais do que isso, porque Ele nos dá a liberdade da escolha. Deus nos dá essa liberdade. E compete a mim e a você e a nós. Primeiramente, reconhecermos que somos pecadores. E aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Se isso não acontecer, o amor dele não vai resolver para nada na minha vida. Vai ser apenas para o outro. E muitas vezes nós queremos as coisas boas para os outros, ou as coisas ruins também para os outros, e para nós só as boas. Então, eu quero te dar uma informação nessa manhã, que a coisa melhor que você pode receber é Jesus na sua vida. O maior presente que o Natal você pode receber de alguém é o próprio Deus através de Jesus que quer te dar nesta manhã. Então você primeiro precisa reconhecer que você é pecador. E em segundo lugar, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você fazendo isso, com certeza, a sua vida será diferente. Quando caminhamos com Jesus, é importante que nessa caminhada, ela começa primeiramente conosco. Ou seja, eu tenho que aceitar. Às vezes nós queremos que a nossa casa mude. Mas eu tenho que mudar primeiro. A começar, lembra daquela canção? A começar em mim. Então, começa com você, querido. Não fique esperando que o outro faça. Fulano precisa aceitar a Jesus, mas você já aceitou? Então, faça isso nessa manhã. Começa por você. O tempo e o próprio Deus, que é o dono do tempo, vai se encarregar de fazer as outras coisas. Perfeito? Ele está no controle de tudo. Segue aí, querido. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você no começo hoje falou sobre um texto que eu usei lá na lição 8, quando Pedro andou sobre o mar. E a lição 8 trabalha dessa questão. Eu entrego meu coração para Jesus e sigo caminhando com Ele. E um dos aspectos muito importantes dessa caminhada é justamente a confiança. Sim. Né? Confiança, a dependência, a confiança, a entrega.
né? A suficiência vem dele. E o Salmo 121, que são vários salmos de romagem, né? Que o pessoal ia lá para Jerusalém e eles iam cantando uns para os outros os salmos. O Salmo 121, ele fala isso: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Foi quando Pedro andou sobre o mar, né? Nós vemos essa confiança no Senhor de uma maneira muito clara, quando Pedro fala assim: tu, Senhor, manda eu ter contigo. E Jesus falou: vem, né? E Pedro foi o único homem que andou sobre o mar. Pedro confiou 100%? Não. E quando a gente não confia 100%, o que acontece? Pagamos o preço pela não confiabilidade total em Deus. E que bom que Deus nos ama. Evelyn, Deus nos ama. Porque quando Pedro foi afundando, o que Jesus fez? Vem cá, Pedro, me dá a mão aqui, Pedro, e te levantou. Pedro, confia mais. Irmão, confia mais. Ele nos sustém, Ele nos fortalece, Ele nos tem dado condição de passar essa crise que nós estamos vivendo. Com certeza. Mas com vitória em Jesus. Aí eu saí em férias. Que maravilha, hein? E você ficou aí, em plena pandemia, trabalhando saindo de bastante. Então, Deus abençoe. Eu fiquei umas 2, 3 lições fora aí. Segue aí. Diante disso que você colocou, Edson, na lição 9, nós estudamos a respeito de um dos apóstolos de Jesus, Levi ou Mateus, como queiram. E a palavra-chave nessa lição era consciência. A consciência que muitas vezes nos falta para uma série de coisas. A consciência de que erramos, a consciência de que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, e a consciência do chamado, quando Deus nos chama para a obra. Muitas vezes o que acontece com a gente sempre tem, como falamos agora há pouco, uma tentativa de nos esquivarmos, né? Então, eu não tenho tempo, eu não estou preparado. Mas e se eu falar o que vão pensar de mim? Né? Uma série de coisas que muitas vezes eu e você fazemos quando Deus nos chama. É a síndrome de Moisés, né? É a síndrome de Moisés. Quando está lá diante da sarça, ele escorregava da mão de Deus por tudo quanto é mão de dedo que ele podia lá. Ele tentou até dizer que ele era pesado de língua e Deus falou: fica tranquilo que Arão vai com você. Eu dou um jeito. Mas o líder é você. Ele vai ser só a boca, mas quem vai comandar é você, querido. Então, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele não nos chama simplesmente por chamar. Deus, todas as vezes que Ele... Quando nós pegamos lá em Hebreus, ou lemos a Bíblia, como Deus me deu a oportunidade de lê-la algumas vezes, já de capa a capa, graças a Deus por isso, nós verificamos que há propósito para tudo aquilo que Deus faz, até para nos perdoar. É propósito de Deus. Nós muitas vezes fazemos as coisas sem nenhum propósito, né? Fazemos por fazer, aí eu vou fazer e ver depois o que dá. E sempre dá errado. Mas Deus não. Tudo que Deus faz é com propósito. Se nós formos lá, quando Ele começa na criação, tudo foi com propósito. Nada foi à toa. Ele não falou, tem céus, tem isso, tem aquilo. Tudo tem um propósito. E quando Ele chama os 12, é com propósito. Eles seriam aqueles que iriam dar continuidade ao trabalho, porque Ele mesmo sabia que o tempo era limitado. Então Ele chamou 12. E dentro desses 12 tinha um coletor de impostos, que era, sem dúvida alguma, uma das pessoas mais indesejadas na sociedade daquele tempo e hoje também, né? Quando alguém chega para entregar-nos um carnezinho... Auditor da Receita Federal. Auditor da Receita Federal, entregar-nos um carnezinho... Ninguém gosta do leão. Falou em leão. Esse leão ninguém gosta. Não. E ele era coletor de impostos. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Levi.
E Jesus o chama. Ele estava lá no seu trabalho, lá sentadinho trabalhando. Jesus passa e fala, vem. E ele não titubeou. Ele veio. Ele veio e foi alguém muito importante dentro da obra, porque logo, quando a gente estuda a lição, ele já tem aquela brilhante ideia, vou preparar um jantar para os meus colegas. E a figura central não era o que eles iam comer, mas era Jesus fazendo parte daquele jantar, para que os seus amigos também ouvissem a respeito de Jesus. Então ele teve a consciência de que o chamado era para ele. E muitas vezes Deus tem nos chamado para fazer uma série de coisas. E nós temos sempre falado, passa para o Edson. Por que o senhor não chamou o Luciano? Por que tinha que ser eu? Né? Senhor, mas eu não tenho. Tudo bem, você não tem, realmente você não tem. Porque a capacidade não é tua, é de Deus. Quando nós pegamos os 12 apóstolos, eles não tinham condição para aquilo. E nós vemos o que aconteceu com Pedro quando ele vai falar diante do Sinédrio. Tanto que os interlocutores, os ouvintes, perguntavam um por outro, mas espera aí, esse é o pescador? Onde esse cara fez doutorado? Onde ele fez doutorado em tão pouco tempo? Em 3 anos e meio ele tornou-se doutor na palavra. É que ele tinha tido uma experiência. Eles tiveram uma experiência de estar com Jesus. Essa consciência muitas vezes nos falta. E lá em Atos 1:8, nós temos uma promessa maravilhosa para mim e para você, querido. E eu vou ler para você nesse instante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, que é onde nós estamos hoje. Nos confins da terra. Mas o Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo. E a promessa é a mesma. Amém. Tenhamos essa consciência, assim como teve Levi. Deixou tudo e seguiu a Jesus. Que eu e você nessa manhã tenhamos a mesma consciência de que Ele nos chama para o trabalho. Amém. E a lição de número 11, já estávamos encerrando, né? Ela fala justamente isso. Quando Jesus chama, vai. E Jesus faz esse convite da seguinte forma em Mateus 28, né? 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, na lição 11, nos oferece a receita para uma vida efetivamente transformada. E a base dessa vida efetivamente transformada é aceitar o vinde a mim de Jesus. E na lição de número 12, já encerrando, foi uma lição bem gostosa que a gente brincou aqui, né? Trocamos bastante ideia sobre Jesus protestando, né? A gente não consegue muitas vezes parar assim de bate-pronto e imaginar Jesus protestando. Jesus protestando. Mas protestando de uma maneira correta, protestando em nome de alguma coisa que valia a pena. Jesus buscando a verdade do Pai no coração daqueles que estavam à sua volta. Porque a lição 10 falava, em Cristo temos a cada dia um novo desafio. Olha só! Um novo desafio nós temos a partir de agora. Oh, aleluia! E normalmente quando nós falamos em desafio, nós temos que ter em mente a palavra renovação. Porque muitas vezes nós sentimos sem a convicção necessária para servir a Deus. E você falou agora há pouco a respeito de Paulo, lá em Derbe. E se nós formos analisar a vida de Paulo, Paulo tinha todos os motivos para não fazer a obra do Senhor. Todos. Foi apedrejado, como você mesmo colocou na lição. Foi açoitado, sofreu naufrágio, perseguido, sofreu tudo aquilo que nós... dentro e fora da igreja. Justamente, tudo aquilo que nós podemos imaginar em questão de ter motivos para desistir, ele teve. Mas ele vai dizer lá,
no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E como é que ele se renova? Ele se renova, e essa renovação só pode vir quando o Espírito Santo faz parte da nossa vida. Porque é Ele que nos dá o renovo. Se dependesse com certeza de Paulo, e se dependesse de mim, de você, Edson, de cada um de nós, nós nos sucumbiríamos a um novo desafio. Mas quando o Espírito Santo faz parte da nossa vida, Ele nos dá a condição de nós seguirmos em frente. Andando com Deus é uma tarefa bastante árdua para todos nós. Caminho estreito, né? É o caminho estreito, e Jesus deixou isso bem claro. Estreito. Ele não falou que seria maravilha, Não. mas ele disse que cada um devíamos tomar a nossa cruz para segui-lo. E cruz nós sabemos o que significa. Cruz é algo pesado, é algo dolorido, e o caminho é estreito e tortuoso, mas a recompensa é maravilhosa. E a vitória é garantida em Jesus. E exatamente por isso que Paulo nunca desistiu. Porque lá no final ele vai dizer lá: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora o que ele esperava? Somente a coroa que o justo juiz lhe daria naquele dia. Amém. Renovação. Ela só acontece quando o Espírito Santo de Deus faz parte da nossa vida. E quando ele faz parte da nossa vida, podem vir a cada dia um novo desafio, que nós saberemos, através da orientação de Deus, como enfrentá-lo, como superá-lo e como seguindo dia a dia andando com Deus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A gente tem aqui a participação da Aparecida Miguel, minha sogra. Deus nos ama, mesmo sem nós merecermos. Se não fosse esse grande amor, certamente seríamos seres humanos terríveis. É exatamente isso, né? Que bom que Deus nos ama independente de nós mesmos. Muito bom, né, irmãos, a gente ter momento como esse para recordar aqui, né, que nós tivemos essa aula com os dois professores. Como os meninos falaram, essa aula, assim, essa lição, ela realmente parecia que foi escrita para a gente em tempos de pandemia, né? Foi super importante para nós. E muito bom a gente poder recordar, né? E graças a Deus a gente tem momentos como esses, né? Que a gente pôde, né, ver essa lição. E se Deus quiser, muito em breve a gente vai estar todo mundo junto aqui, podendo ter as aulas presenciais, né? Então vamos orar para encerrar a nossa escola dominical. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus por essa aula, Pai, muito obrigada por esses momentos que a gente teve, ó Pai, muito obrigada por podermos recordar, ó Pai, momentos tão preciosos, ó Pai. Muito obrigada pelos ensinamentos, muito obrigada pela vida dos nossos professores, Deus, eu te peço, especial pela vida do Edson, ó Pai, que o Senhor esteja recuperando a saúde dele, ó Pai, do Gustavo, da Andréia, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando eles ali, ó Pai, e que seja um mau passageiro, ó Pai. Que o Senhor seja também com todos os teus servos, com todos os teus filhos espalhados pela face da terra, ó Pai, que o Senhor possa olhar para a gente com misericórdia, ó Pai, em frente a essa pandemia, ó Pai, que o Senhor possa restabelecer a saúde, ó Pai, que a gente possa voltar à normalidade o mais breve possível, ó Pai, aprendendo, Deus, o que o Senhor quis nos mostrar com tudo isso, Deus. Seja conosco no decorrer desse dia, ó Pai, dessa semana, que o Senhor esteja à frente de tudo, ó Pai, que a gente, como a gente recordou hoje nessa lição, ó Pai, que a gente possa realmente estar andando com o Senhor, ó Pai, lado a lado, ó Deus, que o Senhor possa estar nos guiando, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, nos instruindo, ó Pai, e que a gente possa estar de ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, nos livra de todo mal, perdoe tudo aquilo que a gente tem feito que não te agrada, ó Pai, e que a gente possa ser pessoas melhores, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.